Bom, esse aqui é o meu primeiro livro. É um livro publicado em 2011 por uma editora pequenininha de São Paulo, que faz poucos exemplares, não é? Uma editora sob demanda, né? Como se diz, chamada Casa do Novo Autor. E em 2011 eu me vi devidamente capitalizado para poder definitivamente ter uma obra publicada. Eu já tinha publicado, participado de algumas antologias, a literatura de Newton Maciel, que era, ele chamava de Revista do Escritor Brasileiro, e outras antologias que eu andei participando aí, antologias de prêmios literários, como Hispanidade, por exemplo. Mas você tem aquela ânsia de querer publicar, você tem aquela ânsia de querer debutar, né, estrear na literatura com uma obra sua, ter o seu nome na capa de um livro. E eu comecei em 2011, portanto, com poemas jordanenses. Eu comecei poemas jordanenses primeiro porque eu já morava em Campos do Jordão há alguns anos, bons anos já. Segundo que era um momento em que eu estava escrevendo muito sobre Campos, né? E escrevendo muito de forma muito crítica, até hoje, né? Esse olhar crítico sobre a cidade, essa desigualdade social que Paulo Dantas, por exemplo, já tinha apontado lá no final dos anos 40 e fez com que ele fosse considerado persona non grata, que eu me identifico bastante com o Paulo Dantas, inclusive. E aí eu saí com Poemas Jordanenses, que é um poema crítico. Né? Na época eu não fiz nem lançamento, eu acabei distribuindo o livro para algumas pessoas. Né? Não fui buscar muitas referências sobre opiniões, né? Não me interessava muito. E demorou muito pouco para eu sentir que Poemas que não tinha sido uma boa ideia, talvez, publicar um livro. Hoje faz parte da minha bibliografia, enfim, falo dele. Mas é um livro que muito cedo eu entendi que eu tinha que publicar um outro que tivesse mais a minha cara, né? Para além da minha relação com Campos do Jordão, que eu tinha que escrever mais, por isso que foi sair depois o segundo. Né? É geralmente assim. Mas eu não renego poemas jordanenses, não. Eu não faço essa como o Saramago fez com o primeiro livro dele, por exemplo. Eu não tenho esse problema com poemas jordaneses. Primeiro porque teve uma circulação muito pequena. Segundo porque não foram críticas, não houve demérito nenhum com relação ao livro. Terceiro porque era um livro que eu precisava escrever, era preciso escrever essa primeira obra e era preciso que ela se fixasse aqui em Campos do Jordão, falasse de poemas jordanenses, que afinal de contas é o nome do livro. Eu lembro que na época eu já escrevia também no jornal O Povo da Serra da Mantiqueira, já fazia parte da Academia de Letras também desde 2008, então eu já achava que era o momento de publicar. E foi lindo por causa da capa, né? A capa é muito bacana, a capa tem essas hortênsias, quando essas hortênsias abundavam aqui no alto da Serra da Mantiqueira. Faz tempo que eu não vejo esse corredor de hortênsias tão bonito, né? Eu lembro que a Lola Prata Garcia, que é uma autora lá que é uma autora de Santos, mas que mora há muitos anos em Bragança Paulista, ela recebeu o livro e falou, que lindas essas hortênsias, né? Nessa época a gente tinha acabado de vender a casa da Vila Jaguaribe, ali da Vila Guarani, do Círculo Operário, e a gente já tinha mudado para a Vila São Paulo, né? Então era um momento mais tranquilo, porque nosso último período na Vila do Jaguaribe não foi nada bom, né? Um período muito complicado e tal. E aqui tem um pouco de crítica social, por exemplo, aqui, na página 41, por exemplo, eu falo num poema escrito chamado Cidade Abandonada. Né? Então o que eu falo? Quando eu disser cidade abandonada, não estarei falando do aspecto alpino das casas e das ruas sob o frio serrano, nem da beleza ímpar das alamedas orladas por hortênsias multicores, nem do desenho dos montes, nem do gosto dos cafés, sob os doces auspícios do vento.
Quando eu disser cidade abandonada, senhores de hoje e de amanhã, é das doenças do povo que eu falo, dos hospitais sem pão e sem remédios, das escolas violadas e violentadas, do lixo que serve de jogo e alimento às crianças e aos abutres, dos sanatórios fechados por falta de verba e coragem. Falo das ruas de lama desprovidas de asfalto e esperança, dos córregos apodrecidos por falta de educação e limpeza, dos mortos no meio do caminho e que somente avistaram a cura após o túnel. Quando digo cidade abandonada, é dos mesmos nomes que falo, que desde 63 não se movem, ocupando o mesmo espaço e assento e prestando os minúsculos favores de sempre ao povaréu adormecido, feliz com a básica cesta anual e aparentemente orgulhoso de sua própria subserviência. Então é uma leitura de uma Campos do Jordão que as pessoas não veem, né? O Pedro Paulo uma vez leu esse poema na Academia de Letras e ele gostou bastante, que é Os Velhos Velhos. Deixa eu ver se ele está aqui em algum lugar. Se tiver eu já faço a leitura. Mas é um livro que fala das belezas também. Fala também aqui do Córrego Guarani, do Barro Preto, que é como depois ficou chamado a Vila Santo Antônio, né? Então, os velhos velhos. Repara nos velhos que caminham pela cidade, em seus rostos antigos e em suas vozes seculares. Repara nos bigodes brancos dos homens, nos longínquos passos das mulheres e em suas mãos que em repouso parecem unidas numa lenta oração silenciosa. Acompanha seu andar sobre as calçadas, seus hábitos que permanecem apesar da passagem voraz dos anos. São velhos os nossos velhos, que tanto trabalharam, tanto dormiram e se alegraram, e sobre cujas costas ergueram-se os prédios e as avenidas que entopem as artérias do município. Nossos velhos falam ao telefone e relembram as guerras e os bondes que viveram e celebram silenciosamente em segredo os amores havidos e os não vividos. Buscam ainda, talvez, pelas esquinas emparedadas, resquícios de árvores e cismam sobre os novos chafarizes. Se não me engano, por aqui passava um rio. Repara neles e vê quanto deixamos que se percam a esmo seus ensinamentos e sua história, eles que encerram em si todo o mistério da vida. Repara, enfim, nos velhos titubeantes que caminham por esta cidade verde e cinza ante a nossa impaciência e a nossa inconformada pressa. Repara nos vultos de cabeça branca entre as arquiteturas e nos seus olhos crispados pelos anos que refletem no horizonte tudo aquilo que seremos um dia, uma mistura de amor e esperança, vagando e vivendo, pois este é o nosso destino, no coração desta nossa cidade. Uma homenagem aos velhos de Abernéssia que perambulam, né, que andam. O Vento Azul dos Campos também é uma cidade bonita, também é um poema bonito sobre a cidade. Então eu não renego poemas jordanenses, não. É um livro com o qual eu comecei a minha trajetória de autor publicado, vamos chamar assim, e hoje a gente está indo para a 29ª obra, que é Breve Poesia Breve, que deve sair daqui a pouco pela Costelas Felinas, né? E depois a gente tem o segundo romance, que é Depois do Último Dia. Então é isso. Deixa eu ver se eu acho aqui um que não fale de cidades abandonadas, nem de velhos abandonados, nem de cidadãos abandonados. Trabalhadores em Fracalanza também é um poema social. Sem que ainda termine a madrugada, os operários pelas calçadas esperam quem os leve ao trabalho nas construções alpinas. Pessoal da construção civil, né? Panos rotos cobrem as marmitas, outros tantos os cobrem do frio. Logo mais, andaimes os desprenderão da terra, e sacos de cimento pesarão sobre suas cabeças que nada mais interrogam. Os cabos das ferramentas empedrarão suas mãos de calo e madeira, e as bocas ríspidas repelirão
cada esperança. O dia nasce, os carros passam, e os operários juntos embarcam numa estranha procissão, com suas jaquetas furadas e seus sapatos de cimento, com destino ao ofício diário de levar nas costas musculosas o sustento da família e o progresso da cidade, que entretanto os ignora e sequer lhes conhece o rosto. Então, é isso, não é? Esse é o meu primeiro livro. É um livro de 73 páginas, se não me engano. Fala do hotel que eu ia trabalhar depois. Não, que eu tinha trabalhado antes, já que era o Hotel Serra da Estrela. E aqui, para encerrar essa parte desse primeiro vídeo falando dos meus livros publicados, eu vou fazer a leitura do poema Cotidiano. Apesar de tudo, há o colorido das ruas primaveris de pleno janeiro e o riso das crianças na volta da escola. Há a alegria dos velhos nos jogos de damas, a sabedoria dos taxistas e barbeiros, a graça das moças de uniforme e o amor das mulheres e dos homens a cada noite. Há o plenilúnio das chuvas e as margaridas que resistem em meio às rachaduras do asfalto a ignorar o medo e a noite. Há a esperança infinita dos cultos, o trabalho dos canteiros de flores e construções. Bicicletas que deslizam levando suor e sonho avenidas adentro. Apesar de tudo, há ainda o pôr do sol emoldurado de araucárias, os caminhantes madrugadores, os gerânios à espreita e as sálvias rubras testemunhando os beijos nas praças. Apesar de tudo, há ainda a poesia anônima das horas, a morosidade teimosa do tempo sobre as colinas preguiçosas e mãos que se encontram e se tocam levemente, e abraços que sorriem e amizades que cintilam a cada dia. Apesar de tudo, a cidade, que é tão linda, vive e permanece, e bravamente resiste. Bom, era isso. Queria registrar então o meu primeiro livro, Poemas Jordanenses, publicado em 2011. Não tenho mais exemplares, acabou, já distribuí o que eu tinha que distribuir. Me lembro de um único comentário que foi feito nas redes sociais, que o Facebook naquela época estava começando, e foi feito pelo Edmundo Ferreira da Rocha. E esse livro, ele falou da publicação do livro, mas não lembro o que foi que ele falou do livro, não. Só me lembro que ele fez uma referência a ele. Mas está aqui, meu primeiro livro. Eu fico muito feliz de poder ter escrito, apesar de que ele foi o que começou, e com ele eu falei, não, eu consigo fazer melhor, eu consigo fazer melhor do que isso. Não é um livro ruim, mas eu acho que dá para melhorar. E aí eu vou lançar o segundo, também pela mesma editora, pela Casa do Novo Autor, que eu vou chamar de As Sandálias Paternas, quando a gente coloca para fora toda a questão paterna da morte do pai, da dor do pai, questão dessa ancestralidade sempre presente na nossa vida. Não é? Um abraço a todos.